Oi! Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Na Estante. Hoje eu vou trazer aqui pro canal a resenha de um livro nacional que eu li e que eu amei, assim, completamente. Eu já queria ler, coloquei umas expectativas muito altas e elas foram totalmente cumpridas, que é o livro 13, da FML Pepper. Ele é publicado pela Galera Record. Ele tem 406 páginas, embora que no e-book não apareça, mas no livro físico ele tem 406 páginas. E é um livro sobre fantasia, romance, misticismo, crenças, aventuras e tudo que torna uma narrativa maravilhosa. Mas antes de eu começar oficialmente o vídeo, se inscreve aqui embaixo no canal, ativa a notificação, comenta nos vídeos, compartilha com os amigos, segue também a página lá no Instagram pra ajudar, tá bom? E vamos lá! Então, como eu ia dizendo, essa belezinha aqui foi escrita pela FML Pepper. Ela é brasileira e ela foi a única brasileira a ser escolhida pela Amazon dos Estados Unidos dentre 12 personalidades femininas do mundo todo que fizeram a diferença na literatura no ano de 2015. Sente o poder dessa mulher. No ano de 2016, ela ficou no primeiro lugar de ficção juvenil pela Amazon Brasil. E o livro 13 ficou nas primeiras posições das bienais, entre os mais vendidos do estande da galera por mais de 2 anos, assim, depois do lançamento. Então é realmente um livro maravilhoso e que foi muito sucesso. Antes de tudo, eu queria primeiramente agradecer a FML Pepper pela parceria, porque foi ela que me enviou o livro pra fazer a resenha pro Instagram e aqui pro canal do YouTube. Ela foi uma fofa, é uma das primeiras autoras grandes a confiar em mim pra divulgar o seu trabalho, então eu fiquei muito feliz quando ela me escolheu. Muito obrigada, eu amei e foi muito importante pra mim fazer parte da sua história com o livro 13. Bom, então o 13, ele é um livro que ele aborda muito a temática sobre azar, sorte, fé, destino. Então ele é um pouco diferente assim do que a gente tá acostumada a ler. Por mais que ele seja um clichê em algumas partes que a gente já espera e gosta muito. O livro começa contando 2 anos atrás a história da Rebeca. A Rebeca, ela é uma garota muito cética, ela foi criada pela mãe depois que o pai faleceu. E a mãe dela transformou ela numa ladra, então ela é hacker, elas roubam pessoas importantes, agiotas, então ela tem um serviço meio complicado aí com a mãe dela, mas ela é muito boa no que ela faz. E no comecinho do livro 13, a Rebeca, desses 2 anos antes, ela está prestes a realizar com a mãe dela um dos maiores golpes que elas já fizeram. E tudo tá encaminhado, tudo vai ocorrer bem, até que ela conhece a Madame Nadi, uma cartomante. E quando ela encontra essa cartomante, ela diz pra Rebeca desistir do golpe, que não vai dar certo. Faz uma pressão ali pra ela não realizar esse golpe, pelo amor de Deus. E ela também diz pra Rebeca que o 13º namorado dela, ele vai ser o grande amor da vida dela. Achei essa parte muito interessante, que ela começa a contar as profecias que ela vai ter com a Rebeca, né? Foi uma parte muito legal, a narração foi muito boa, amarrou assim, prendeu e eu dei até uma arrepiada, eu falei, oh meu Deus! Mas é claro que por ser cética demais, a Rebeca não acreditou na cartomante e foi realizar o golpe com a mãe dela. Acaba saindo tudo errado, a mãe dela vai presa e o único jeito dela não ser presa é ela aceitar trabalhar pro governo. Só que nisso ela tem que seguir várias regras e combinados e tudo mais, então vocês já imaginam que isso vai ser um grande desafio pra ela. Então, ao mesmo tempo que a história é narrada esses 2 anos atrás pela Rebeca, ela também é narrada 2 anos atrás com um acontecimento com o Carl. Ele é um lutador de MMA super famoso, tá em ascensão, e ele tá no dia da grande luta pelo cinturão. Só que ele tinha uma namorada na época e ela não estava lá no dia da luta, e ele ficou bitolado com isso, porque ela não tava lá, ficou chateado e foi atrás dela. E quando ele chegou no apartamento, ele descobriu que ela estava traindo ele, que ela tinha outro cara. Carl era muito inconsequente naquela época, então ele pega a moto e sai a milhão pela rua e sofre um big de um acidente. Ele acaba ficando em coma por acho que 4 meses, não lembro exato agora, mas ele fica em coma por um tempo. E esse acidente
acaba impossibilitando ele de voltar pros rings. Ele nunca mais vai poder lutar. Ele ficou com um coágulo inoperável no cérebro. Então qualquer batidinha da cabeça, ou às vezes do nada mesmo, ele pode morrer. Então essa é a vida do Carl. Só que as únicas pessoas que sabem esse segredo dele é a sua irmã, Annie, ou Annie, e só. Ele não contou pra mãe porque a mãe tava com câncer. Então ele não quis que a mãe sofresse com isso e desse mais preocupações pra ela. Então é um segredo que ele carrega com ele e com a irmã. Então aí depois desse acontecimento com os dois, né, que é passado 2 anos atrás, o destino deles finalmente se cruzam. E quando a gente acha que os dois vão ter paz depois de 2 anos e que tá tudo bem, a gente descobre que não é bem assim, porque tem um agiota muito poderoso, muito perigoso atrás da Becca e que quer matar ela. Importante lembrar também que a Becca, ela começa a viver assim com muito medo das coisas, porque como a cartomante acertou na profecia dizendo que o golpe não ia dar certo, ela também começa a acreditar que o 13º namorado dela vai ser o grande amor da vida dela. Então muitas das coisas que a cartomante fala se concretizaram e ela começa a meio que viver à mercê disso, né? Então, tudo que falou, ela começa a ter medo de que vai de fato acontecer e ela começa a ficar meio amarrada por conta disso. E quando a Madame Nad descreveu o 13º namorado dela, a Becca conheceu um cara e que ela acha que é ele, porque todas as características combinam com ele, né? Mas a graça desse livro é que nem tudo é o que parece, e mesmo a gente às vezes começa a duvidar de quem é o 13º namorado de fato, né? Porque a gente começa a ficar bitolado de, mas ela disse isso, não, mas pode ser. E aí tem toda essa jogada porque a Rebecca não sabe com quem que ela se envolve de fato, porque ela quer que seja o 13º, esse cara vai ser o 13º, então ela não quer errar pra ela não ferrar com o futuro dela. Parece que eu contei muita coisa do livro, mas isso acontece, juro por Deus, acho que são uns 25% do livro, assim, é bem no comecinho mesmo. Acontece um monte de coisa. E depois disso, muita coisa se desenvolve com os dois, né? Em relação aos dois, que são os principais, e aí toda a história gira em torno deles. E, sério, vocês precisam ler, porque é muito, 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 muito bom. Muito mesmo. A autora, ela conseguiu criar uma história muito diferente, muito nova e autêntica, mas ao mesmo tempo sem perder e sem deixar de colocar aqueles clichêzinhos românticos que a gente já espera e que a gente adora. Além dela ter conseguido criar uma história muito bem narrada, eu sentei pra ler o 13 e eu passei o dia inteiro lendo, então eu li ele numa sentada só, assim, não por ele ser pequeno, mas por ele ser muito, muito, muito bom, uma história que te prende muito. Ela não deixou nenhuma ponta solta, então por mais que ela tenha contado uma história com 2 pontos de vista, assim, dos 2 personagens, tudo foi muito bem intercalado, tudo foi muito bem trabalhado e tudo se conectou muito bem, assim, nenhuma ponta solta, e isso é muito difícil pra alguns autores conseguirem fazer. O Carl foi um personagem que me surpreendeu muito. Quando eu comecei o livro e já dizia que ele era lutador de MMA, e aí tem aquela cena dele com a ex-namorada e tudo mais, eu já falei, putz, vai ser um babacão. Mas não foi, ele é maravilhoso! Sério, gente, muito, 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 muito maravilhoso ele. Eu realmente imaginava que ele ia ser aqueles caras bonitões, fortes, que acabam sendo super machistas, possessivos, tóxicos. E não foi nada disso, ele foi completamente o oposto. Além dele ser um personagem que faz tudo por quem ele ama. E eu não tô aqui dizendo só da Rebecca, tô dizendo também da família dele, a relação dele com a mãe dele também. A história de vida dele é muito triste, pelo menos me tocou muito, 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 muito triste. Eu chorei em algumas partes, em outras eu realmente senti a carga emocional daquela situação ali que ele tava passando. O fato dele acreditar em coisas, tipo, divindades, rezar, mas ao mesmo tempo ele perdeu um pouco a sua crença por aquilo tá acontecendo com a mãe dele que não merecia. Então tem toda essa jogada de fazer a gente pensar mesmo, né? E eu achei que ele foi muito bem estruturado com todos esses booms de sentimentos e pensamentos dentro dele. Eu gostei muito também da relação dos dois juntos, da Becca e do Carl. Não achei aquele casal meloso demais e que nada acontece, que... Não, eu achei eles um casal que se completam muito bem. E eu achei eles um casal, assim, muito real, que mostram pra gente que nem tudo é fácil num relacionamento, né? E teve uma parte até que eles tentaram evitar o que eles estavam sentindo, fugir daquilo.
E aí depois não é o que acontece, mas não foi do dia pra noite, sabe? Oh, estamos apaixonadas. Não tem isso, é muito bem construído ao longo das páginas. O final do livro foi muito, 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 muito surpreendente. Quanto eu chorei no final desse livro, vocês não imaginam. Sério mesmo. A autora me pegou muito de surpresa. Eu não esperava mesmo, eu nem cogitei que fosse ser o que foi. Acho que eu nunca li nada que eu falei, nossa, me lembrou tal história. Nunca. Me pegou muito de surpresa mesmo e uma surpresa boa. Boa, muito boa. A Pepper, ela foi perfeita, sério, porque ela surpreendeu sempre quando ela precisou surpreender, além de ter sido super inteligente e criativa. E aí chega no final, ela vai e joga uma bomba na gente, assim, pá, vai. E eu fiquei... De certa forma, o final do livro acabou comigo, me destruiu por dentro, mas foi uma coisa que eu tava precisando tanto ler, eu precisava tanto daquilo, pra minha realidade mesmo, assim, eu, Natália, como pessoa. E me fez tão bem que acho que ela nem imagina que ela me fez esse bem com o final daquele livro sendo do jeito que foi, com o que ela escreveu ali. Ela faz a gente pensar constantemente sobre a nossa fé, sobre o que a gente acredita ou não, colocar em prova as nossas crenças, né? Será que realmente existe um poder, uma força, um Deus maior que nós, acima da gente? A ideia desse poder superior sobre as pessoas. Refletir muito quando a gente duvida da nossa própria fé. Foi maravilhoso e foi intenso pra caramba. Principalmente o final. E no livro, ao longo do livro, você vai pegando várias frases, assim, reflexivas e que você fala, caraca, que tiro foi esse? Sabe? Ele é um livro muito leve, assim, bem tranquilo, mas ao mesmo tempo ele traz uma carga emocional muito forte. Vários ensinamentos também, além de ser novo. Achei novo o que ela criou ali, porque eu realmente não me lembrei de nenhum livro, nenhum filme ou alguma história parecida com aquele final. Eu acho que uma das minhas partes favoritas do livro foi quando tem um momento com a família do Carl, né? Que ele e a Rebecca vão lá visitar a família dele. E acho que foi um dos meus momentos favoritos, mas também foi muito difícil pra mim pra realizar aquela leitura daqueles capítulos. Devido à minha história, devido à minha realidade, eu também chorei muito com o discurso da mãe dele. As próprias atitudes dele com a mãe e com a família toda que estavam lá, né? Foi, assim, lindo e muito sensível. E sério, quando tem aquele plot twist que a gente descobre quem é de fato a Madame Nadi, gente, o que foi aquilo? E aí a gente descobre quem é o chefe que ela trabalha, é assim, ó... Rupia tudo. Gente, incrível, maravilhoso. Na minha opinião, vai ser um livro que vai trazer muitas impressões e opiniões diferentes, justamente por ele trazer essa temática de crenças. E a gente sabe que cada um tem a sua. Então, no meu caso, dentro do que eu acredito, foi um livro que mexeu muito comigo e que, assim, eu amei. Porque eu realmente acredito naquilo que tá ali. Então eu acho que se você for uma pessoa cética, pode ser que não seja um livro que mexa tanto com você, que você goste tanto quanto mexeu comigo. Mas eu acho que essa é a graça, né, da gente ler. Cada um tem a sua opinião, cada um tem o seu gosto. Então, dentro do que eu gosto, dentro do que eu acredito, foi lindo, foi incrível, foi ótimo, foi um puta de um livro. E eu acho que isso é importante. Porque, às vezes, quando a gente chove muito no molhado, escreve livros sempre o tempo todo sobre o mesmo assunto, pode acabar ficando um pouco chato. E eu achei que ela soube dosar esse romance, clichêzão, com novidades e um assunto sério e um assunto diferente, né? Porque não é todo livro que tem algo pra você realmente refletir e pensar. Às vezes você só lê, é um romance, e é isso. Mas então é isso, pessoal. Conta aqui pra mim se vocês já leram algum livro da Pepper, se vocês gostam de ler livros nacionais, comenta o que vocês acharam, tá bom? Ou me chama lá no Instagram pra conversar sobre, porque eu tenho certeza que eu vou adorar conversar sobre o assunto com vocês e sobre o livro também. E se vocês ainda não leram 13 da FML Pepper, corre pra ler, porque vale muito a pena e é super importante a gente também fortalecer e incentivar os nossos autores brasileiros. Então é isso, espero ver vocês na próxima, tá bom? Tchau!